Olá pessoal, então, tá rolando um curso de exames laboratoriais lá na área do conhecimento e eu vou mostrar para vocês como é que você pode olhar o hemograma com olhos diferentes, né? É parte do que eu faço no treinamento de exames laboratoriais do pessoal, né? Hemograma, ele vem assim para você, né? Ele vem lá, hemoglobina, células vermelhas, a quantidade de células, o volume corpuscular médio, o percentual de células, que seria o hematócrito, né? Vem a hemoglobina corpuscular média, a concentração de hemoglobina corpuscular média, vem o reticulócito, né? Que é o eritrócito imaturo, e as células brancas e a plaqueta, né? Vem também o que a gente chama de anisocitose, se tiver presente, que é a distribuição do tamanho da célula. O fato é que o hemograma vem assim para você. A gente usa muito ali para ver inflamação, infecções, anemia, né? Aí você fica se perguntando, mas eu consigo usar mais esse hemograma? A contagem total de células brancas, ele pode refletir inflamação. E isso é bom você ter um laudo evolutivo para ter essa ideia, né? Geralmente os neutrófilos, monócitos é resposta inata, né? Linfócito é resposta adaptativa, mas também vem a variação do tamanho da plaqueta. O tamanho da plaqueta é fundamental. Uma plaqueta maior, ela é mais ativa, tipo assim, é mais fácil de você fazer o que a gente chama de ativação dela, né? Plaqueta menor é mais estável, então quando você tem muita plaqueta muito grande, é mais fácil você ter o efeito tromboembólico, esse é outro ponto importante, né? Uma relação interessante é a contagem total de células brancas, que é quanto você tem de leucócitos, né? Todos eles, né? A soma de todos eles, e ele reflete a inflamação. Fatores como a inflamação, o próprio envelhecimento com a célula SASP, né? Eles podem gerar um sistema de sinação de inflamação, aumentando a citocina inflamatória, que vai lá na sua medula óssea e estimula a produção de células brancas. Isso pode refletir doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e doenças autoimunes. Mas quando você estiver inflamando por um motivo qualquer, dano, bactéria, vírus, a sua contagem total de células brancas aumentará, né? É mais um risco. Então, por exemplo, em câncer, se você inflamar, é risco de metástase. Então a gente sempre pega esse dado, que é importante. Então, o quantidade de leucócitos circulantes, né, são as células brancas, é associada à aterosclerose, doença cardíaca isquêmica, síndrome coronária aguda, insuficiência cardíaca, hipertensão e doenças cerebrovasculares e AVC. Isso é interessante, porque também serve de prognóstico, né? E é lógico, você tem que sempre pensar nos outros fatores. Muitas vezes, né, você tem disfunção mitocondrial, LDL oxidada, instabilidade de placa, mais risco de uma placa descolar com a inflamação, que a inflamação faz isso, né? E o dado interessante também, né, é essa ligação, né? Quando você tem um aumento da contagem de células brancas, que é a soma de todas as células brancas totais, né? Você tem mais eventos cardiovasculares importantes, eventos que terminam com um prognóstico não muito bom para você ou para o seu paciente, né? Então sempre fazer essa avaliação da contagem total de células brancas como fator de risco. E aqui você vê, né, que a contagem de células brancas, quanto mais alta, é mais incidência cumulativa de eventos cardiovasculares importantes, o que acaba sendo bastante complicado para o paciente, né? Então eu sempre olho, né, principalmente o laudo evolutivo nos indivíduos, né? Aqui você tem, né, a relação neutrófilo-linfócito, NLR, que tem relação com a quantidade de aumento de células brancas, particularmente neutrófilo. O NLR é outra relação que você pode fazer, que é pegar e dividir o número de neutrófilo pelo número de linfócitos. Quando você tem um número maior, né, e a gente põe um ponto de corte de 2 em geral, você tem mais risco de doenças cardiovasculares, o prognóstico em câncer é pior para o paciente. É isso aqui, ó. O NLR é a divisão da contagem de neutrófilo pela contagem de linfócito. Isso dá um dado adicional, que é o que? Você tem aqui o aumento associado à aterosclerose e disfunção endotelial, mas aí essa disfunção endotelial pode ser por hipertensão, obesidade, diabetes, aumento de LDL, doença inflamatória em geral, doença renal, né? Tudo isso o NLR pode fazer o que chama de reflexo, né? Usa o ponto de corte 2. Você tem também o HRR, a relação hemoglobina e distribuição de células vermelhas, que é a anisocitose, né? O dado é interessante porque, né, quando você tem, né, uma hemoglobina normal e uma anisocitose normal, vai dar um valor muito parecido com 1. Quando sua hemoglobina cai, o que acontece, né?
e a anisostose aumenta, esse volume se altera. O fato é que a tendência normal nessa relação de hemoglobina, distribuição de células brancas, ou perdão, vermelhas, é que ela quando você começa a ter ela um nível muito inferior, você tem mais mortalidade, né? Mortalidade por câncer, mortalidade cardiovascular, achando concentração no Q5, você tem mais mortalidade por todas as causas. Então você tem a mortalidade aumentada quando você está com a sua hemoglobina baixa, a distribuição das células, a distribuição do tamanho das células elevadas. Desses cardiovasculares, mortalidade no paciente. Então o hemograma, ele vai muito além daquilo que está escrito. Você pode calcular o NLR, você pode calcular a relação hemoglobina-zoocitose, você pode calcular o PLR, o MLR, você pode calcular vários outros dados que vão além do que você vê no dia a dia, né? Então o hemograma é para se entender melhor, para se usar melhor. E deixo aqui o convite para vocês fazerem o curso de exames laboratoriais, onde eu abordo muito bem esse tema. Beijão!